Mário, boa tarde. Eu vou pôr para gravar, tá? Aí depois eu disponibilizo o link nos grupos que eu tenho dos meus alunos, tá? E aí os coleguinhas aí passam para vocês, né? Adriele, estou vendo um sobrenome parecido aí, né, Caio? É a prima? É. Legal. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Tá normal aqui, pelo menos. Normal? Tá. O seu som está um pouquinho baixo, Caio. Aí eu não sei se é o meu computador. Eu acho que é porque eu tô meio distante do som, mas. Ai, não, tudo bem. Gente, alguém pode falar comigo só para ver se está legal o de vocês? Tá tranquilo aqui também. Tá tranquilo, beleza. Vou precisar de ajuda, viu, Caio? Então é bom você ficar perto do microfone. Certo. Vai que eu preciso que alguém leia texto para mim. Você Ai, está Deus. pensando? Né? Bom, gente, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de Unesp. Acho que está chegando. Primeiro, parabéns para vocês. Aí, segunda fase, legal. Eu acho que o mais difícil já foi, né? Foi chegar na segunda fase e vocês estão aí, então já são vitoriosos. Quem está no segundo é um treino, mas é um treino bem legal, né? Fazer a redação, né, dessa segunda fase, fazer a segunda fase eu acho importante para pensar em tempo, para pensar como administrar essa redação, para pensar um pouquinho na redação Unesp, porque vocês vêm olhando redação Enem, e a redação Enem ela tem um outro formato, né? Ela tem uma pegada, né, de resolver um problema, numa problemática onde você tem que dar uma solução. E como todo mundo presta Enem, né, nós como professores, a gente vem trabalhando assim muito Enem. E é uma coisa que eu falo, que o aluno que faz a redação Enem, ela faz qualquer outra redação, tá? Porque eu acho que a mais complexa é a redação Enem, principalmente quando a gente chega na conclusão, né, naquela tal proposta de intervenção, onde tem que aparecer os 5 elementos, onde você tem que mostrar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, tudo isso faz com que você precise demonstrar um pouco mais de conhecimento em tudo. Eu vejo a redação da Unesp bem mais tranquila, e ela eu vejo assim, mais gostosa. Por quê? Porque você trabalha, o seu texto ele é mais autoral. A banca ela quer que você mostre muito teu conhecimento, como você domina aquele assunto, como você consegue administrar aquele problema e mostrar conhecimento sobre ele, tá? Então, nós vamos começando a falar aqui um pouco da nota da redação VUNESP. Claro que eu já falei isso em sala de aula, para quem está aqui que já, né, já tivemos um pouquinho de aula de VUNESP, mas eu vou falar para os demais, e como vou gravar essa revisão zona, então é importante. Por quê? Porque a gente também vem com essa ideia, né, da redação Enem, onde, gente, aqui está um calor, e se eu ligar o ventilador, faz barulho, e aí eu fico com medo de vocês não ouvirem, mas eu estou derretendo. A redação o Enem, ela é 1.000, acabou, 1.000, valetar, mas são 5 competências, cada um valendo 200 pontos. O peso é igual em cada competência. Muda um pouquinho na nossa redação Unesp, nessa nossa banca VUNESP. Essa banca VUNESP, ela pede aí, ela tem uma nota, sai de 0 a 28, tá? E nós temos 3 tópicos, né? 3 competências a ser avaliada. Primeira competência, onde avalia tema e gênero, tá? Essa competência, ela vai ver se o aluno ele consegue desenvolver um texto dissertativo argumentativo, tá? Com a estrutura lindinha, maravilhosa que a Proelis já ensinou, né, para vocês. Então, com aquela estruturinha onde tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, onde a gente, né, trabalha uma argumentação, isso é a competência 1, tá? Dentro de tema e gênero. Então, o gênero dissertativo, argumentativo e o tema. O tema sem tangenciar, tá? O aluno tem essa tendência de tangenciar, às vezes, alguns temas. Então, quando eu falo, vou falar aí
no carro, né? Será o novo cigarro? Que foi aí uma redação 2020, né? Da Unesp 2020. E aí o aluno pensa em cigarro e pensa em carro, e aí mistura tudo e acaba tangenciando, levando, falando do carro só numa parte, mas esquecendo do todo, esquecendo das palavras-chave, esquecendo dos textos motivadores, tá? Essa competência 1 na Unesp, ela tem peso mais ou menos aí, pelo que a gente acaba trabalhando, de 25% da redação, tá? Mais ou menos. Então, 25% entra nessa competência 1. Mas se o aluno tangenciar, ele vai perder bastante. Então, cuidado, gente. Você precisa saber, né, escrever o seu texto dissertativo, argumentativo, mas precisa falar do tema, especificamente. Algo que eu pego no pé do aluno, que não pode ter na redação do Enem, é repetição de palavras, lembra? Já aqui a gente vai brincar um pouquinho de repetir um pouquinho essas palavras. Por quê? Porque eu preciso mostrar na minha redação o meu tema. Eu preciso mostrar que eu estou trabalhando o tema pedido. Então, fazer uma afirmativa, por exemplo, sim, né? Tirando a palavrinha assim, vamos pôr só. O carro será um novo cigarro? Falar sobre a mesma frase, falar o tema novamente, repetir o tema com as mesmas palavras, não está errado para a Unesp, tá? Para a Unesp. Por quê? Porque você está afirmando o que você vai trabalhar. Ok? Então, nesse momento, professora, mas você sempre falou para usar sinônimos. Sim, você vai usar sinônimos quando você estiver argumentando, quando você estiver desenvolvendo. Mas naquele momento que você precisa mostrar o tema, vocês lembram que lá na introdução eu faço uma contextualização e apresento o tema e apresento a tese? Quando eu estou apresentando o meu tema, quando eu estou apresentando a minha tese, eu tenho que mostrar que eu estou apresentando o tema, e o tema você vai falar igualzinho, você vai mostrar a palavrinha-chave, você vai mostrar que você entendeu esse tema. Ok? Então, você não precisa usar sinônimos. É importante que você mostre que você está, né, para eles, o tema trabalhado. Ok? E o gênero, claro, todo mundo sabe. Se eu falo que mais ou menos 25% aí fica na competência 1, os outros 75% mais ou menos, tá? Fica entre competência 2 e competência 3. Competência 2, argumentação. Então, tá? Nós vamos calcular aí dentro desses 75%, eu sou péssima em matemática, façam as contas aí, qual o peso da competência 2 e competência 3, mas ela vai ficar dividido. Então, a competência 1 é o que tem o menor peso, mas entre a estrutura dissertativa, tá? E o tema, o gênero, né? Desculpa, o tema, entre gênero e tema, o peso maior ainda é tema. Ok? Isso é competência 1. Competência 2, que vai de argumentação. Peso bem grande aí, peso que você precisa pensar que errou, vai falhar a tua redação, vai ficar, né? Opa, gente, só um minutinho que a bateria do computador resolveu mostrar que está faltando aqui. Então, deixa eu ligar. Antes que acabe. Se desligar, eu volto, tá, gente? Meu computador às vezes faz isso. Não, tudo certo, tudo resolvido, tudo pronto, não desligou. Às vezes eu coloco na tomada e ele desliga. Bom, argumentação. Também, eu passei o tempo todo falando para os alunos aí, gente, repertório, sim, é importante repertório, é importante você usar para comprovar a tua argumentação, mas a tua argumentação, que é uma parte autoral, a sua discussão, o seu posicionamento é mais importante ainda, tá? Nesse momento, nessa prova, o teu posicionamento, que entra aqui na competência 2, é muito importante. As propostas da Unesp, elas são muito mais objetivas e polêmicas, ok? E quando eu penso em objetivas e polêmicas, tá? Eu penso o seguinte, eu preciso ter um posicionamento. Eu tenho que pensar, tá?
Eu tenho que me posicionar. Eu sei que é difícil, às vezes tem alguns temas que a gente fica em cima do muro, tá? Mas não pode. Não pode porque você vai precisar fazer argumentação para comprovar o teu posicionamento, para comprovar a sua tese. Se você fica em cima do muro, você tem que usar argumentos para os dois pontos, né? E você não tem espaço para isso. Mesmo sabendo, detalhe importante aí para quem gosta de escrever bastante, que a folha da Unesp, ela é maior, mas ela é maior em espaçamento do que a do Enem. Então, assim, você ganha aí umas 2 linhas comparando o Unesp com o Enem. A folha deles é um pouquinho diferente, tá? Quando eu aplico redação para os meus alunos, eu dou uma folha que ela fica entre Enem e Unesp, tá? Então, mas a de Unesp é maior do que a que eu trabalho em sala de aula também, e maior que a que vocês fizeram de Enem, beleza? Então, vai ter que ser maior. Na verdade, Caio, não tem necessidade, né? Você escreve bastante, e só que eu tenho alunos aí que falta a linha, quer escrever um pouquinho mais e não consegue, tá? Então vai conseguir agora. No teu caso, vai ficar na mesma, pode ser que sobre um pouquinho, né? Mas não tem problema. O mínimo deles também não é muito alto, acho que já não lembro, gente. Acho que são 10 linhas o mínimo, então tranquilo, mas pode escrever igual. Mas para quem tem problema aí com espaço, que às vezes tem, quer concluir de uma forma diferente, quer soltar lá, né? Eu brinco, a cerejinha do bolo quer ficar um pouquinho maior, né? Vai virar um morango do bolo, e aí não cabe. Nesse caso da Unesp, cabe porque ela tem um espaçamento maior, que dá uma diferença de umas 2 linhas, mais ou menos, tá? Então, gente, o que acontece? Quando eu penso, né, em temas, em propostas, que eu falei que eu vou ter que ter o meu posicionamento, as propostas de redação, tá? Os temas de redação da Unesp, ele vem, né, com temas muito mais objetivos, tá? E polêmicos. Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu vou, né, que eu tenho que me posicionar. Quando eu penso lá em 2017, que falava a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira, tá? Pronto, ele é objetivo, ele está te perguntando, tá? Ele está falando que isso a gente chama de temas dicotômicos. O que são os temas dicotômicos? São temas que eu tenho, que ele é baseado numa pergunta, e eu tenho que responder essa pergunta. Lembrando que a resposta da pergunta, tá? O que eu consigo ver? Que a resposta é a minha tese, tá? A tese, ela já vem pronta no texto da Unesp. Diferente do Enem, gente, que a gente sofre para encontrar uma tese, não é? Eu tenho muito isso de escrever lá para o meu aluno, não consigo identificar a sua tese. Mas isso só acaba acontecendo numa redação de Enem. Por quê? Porque você tem que montar a sua tese. A da Unesp, não, já está pronta. A tese, ela é pronta, tá? Por quê? Porque ela vai girar em torno da resposta da pergunta que foi feita. Correto? Por isso que tem que pensar no plano de texto para pensar nessa argumentação que é o nossa competência 2 aqui. Tá? Por quê? Porque ele tem que ser muito bem estruturado. Lembra que eu falo que a gente parte, né, de um princípio para chegar naquela conclusão, que é de uma introdução para chegar na conclusão, mas ela está totalmente encaixada, ela é totalmente ligada, né? Muito importante isso. Às vezes, o que eu pensei de repertório na introdução, eu vou concluir retomando, inclusive, aquilo, porque a nossa conclusão de Enem, de Unesp é essa, mas depois eu falo. Então, é importante pensar que a nossa tese já está pronta. E a nossa competência 2, né, que eu falei que é diferente, é porque eu preciso pensar nessa argumentação. Ok? A resposta, gente, para esse texto, para essa sua tese, ela está na coletânea. Tá? Ela está lá na coletânea. Então, outro ponto importante para vocês, tá? A leitura. Pro, eu não gosto de ler. E eu não consigo ler aquele monte de texto que vem na prova.
eu vou dizer para você, sinto muito. Por quê? Porque quem não lê, não escreve bem, não tem vocabulário, não tem linguagem, né? E a nossa terceira competência é linguagem, que tem um peso muito grande. Tá? Aqueles errinhos de vírgula, pontuação, acentuação, tá? Esse que cobra bem menos no Enem, na VUNESP cobra mais. Ela entra aqui nos nossos, né, 37% aí de peso, né? É isso, porque a competência 1 é tema e gênero, vale mais ou menos 25%. Tá? Competência 2 é a argumentação, que vale um pouco mais dos 35%. E a competência 3 é a linguagem, que também para concluir os nossos 100% de pontos da redação, da correção. Certo? Então, linguagem é muito importante. E você tem que gostar de ler. E como você gosta de ler, com certeza não vai ter problema nenhum em ler as coletâneas. Gente, a coletânea dos textos, da proposta de redação, ela não colocaram ela ali, aquelas tirinhas, aquele cartoon, aquele poema à toa. Eles não estão ali só para encher a folha e deixar bonitinho. Estão ali com algum motivo, tá? E sabe qual é o motivo? É a resposta da pergunta feita. Ah, professora, mas quer dizer então que se ele pergunta para mim, o carro será o novo cigarro? E eu achar que não, eu não posso pôr não? Mais ou menos, tá? Eles pedem o seguinte, a proposta de redação, ela vem dizendo, de acordo, né, com o seu conhecimento, com o conhecimento adquirido e os textos. Então, com base nos textos apresentados e com o seu próprio conhecimento, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. No caso, o carro será o novo cigarro. Tá? Então, prestem atenção. Ele vem pedindo o seguinte, com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto. O que a banca está querendo de vocês? Que você nem olhe para aqueles textos, que você acha que aquilo lá está só enfeitando a folha? Não, pessoal. A banca quer que você olhe muito bem para cada texto e faça a ligação do tema com cada texto que está ali. O que ele quis mostrar naquele texto para relacionar ao tema? Por quê? Porque a partir daí você vai encontrar a sua resposta, que é a resposta dessa pergunta que foi feita no tema. Ok? E a partir daí você tira a sua tese. É muito bom que você siga o que a banca está propondo. Tá? Professor, eu não quero seguir. Eu não vou seguir, porque eu acho que no caso aí o carro será o novo cigarro, eu acho que ele não será o novo cigarro, que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É uma opção que você tem, tá? Tá caindo a casa aqui, tá, gente? Na verdade, Maria Lisa está em férias. E aí ela tá assim consumindo a geladeira. Enquanto a mãe está trabalhando, ela está lá tomando sorvete, suquinho de laranja, tá uma beleza, né? Cara, está rindo? Você não tem noção dessa criança aqui. Essa criança trocou até de roupa, estava de pijama até agora, pôs roupa porque disse que ia aparecer aqui na aula. Mas acho que ela está comendo, não vai aparecer agora. Mas apagou. Que está igual a ela está comendo, gente. Ela está aqui, ó, tomando suco de laranja, só tá boa. Bom, mas vamos lá. Pensem o seguinte: você pode pôr o seu posicionamento. Está fazendo uma pergunta, você pode sim pôr o seu posicionamento, mas todas as redações que pegamos com nota alta são redações onde o aluno seguiu, tá, o direcionamento da banca. Ok? Então, quando ele pede para que você utilize os textos mais o seu conhecimento, que eu falo que o seu conhecimento vem com os repertórios, não precisa. Professora, você vai me falar isso agora?
Estou vendo a cara da Rafaela, assim, falando isso comigo. Não precisa, assim, florear tanto repertório assim. O Caio vai morrer. Não precisa na Unesp. Claro, vai usar repertório? Vai. Não vai repetir. Se você falou de filosofia, você não vai falar só filosofia. Mas, assim, ó, a Unesp, ela quer muito mais o seu posicionamento. A Unesp, estou falando... É Unesp mesmo, não é a VUNESP, tá, gente? Porque alguns vestibulares VUNESP têm um pedido diferente. Então, falando específico, banca Unesp, ok? Específico. Eles querem que você mostre o seu posicionamento. Né, Caio? Agora que eu estou falando sobre isso, mas nas provas não eram assim. Sofre. Deixa eu perguntar, tipo assim, na Unesp, eu coloco um repertório na introdução, e nos argumentos, eu coloco, tipo, eu posso colocar no argumento 1 repertório e no argumento 2 só argumentar mesmo sem repertório ou é obrigatório colocar? O repertório, Rafa, ele é importante que você coloque, para comprovar a sua argumentação, que a gente use um repertório, ok? Isso sim. O que eu sempre exigia de vocês, assim, que a gente começasse contextualizando, já com repertório, não tem essa necessidade, tanto que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês um texto que eu não uso repertório na introdução, tá? Eu vou mostrar para você, depois, daqui a pouquinho eu vou falar exatamente isso que você me perguntou, tá? O repertório da Unesp, ele é mais suave. Ele é mais para você mostrar que aquela tua argumentação tem um foco, ela é verdadeira, ela, né? É mais isso. É um pouquinho diferente do Enem. Ok? Viu? Eu tô suando, né? A Mariela está aqui do lado, ó. Oi. Ela está aqui, você está suando, feitou? Tô morrendo de calor. Eu tô morrendo de calor. Põe esse ventinho lá para lá. É que, se fizer muito barulho, vocês avisam, gente, que meu ventilador é bem grande. Assim, aqui. Que eu peguei para não fazer muito barulho, mas eu tô achando... não tá, não. Eu pus para carregar. Tá atrapalhando? Não. Não? Caio, não é para fazer sem repertório, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai tirar o repertório, porque eu disse isso, não é isso. É que vocês sabem, a forma, né? Os meus alunos aqui sabem que eu cobro muito repertório, às vezes eu falo, você pode usar até 2 repertórios, não tem essa necessidade. Rafa, não achou um repertório, né? Comigo não achou. Deixa aqui, filha. Não achou repertório, você fazia o quê? Eu quase matava vocês. Não, gente, calma, relaxa. Não achou o repertório, não precisa chorar. Argumenta bem, como você falou, Rafa. Sem usar o repertório, não tem problema. Não achou, não encontrou. Ok? Mas, Caio, pelo amor de Deus, não vai tirar o repertório. Não é para sumir com os repertórios, tá? Então, Elis, tipo, no segundo argumento, se eu não achar repertório, se eu quiser comprovar com dados, pode ser? Pode, sempre. Dados é um repertório, tá? Que não. Dados é um repertório. Outra coisa, tá? Você pode parafrasear o texto motivador, tá? Que, na verdade, esse ano o Enem não deixava, que era fazer aqueles cálculos, inverter. O Enem, só em último caso. Mas esse ano a correção não deixava que fizesse tanto isso, parafrasear. A Unesp você pode, porque ele pede para que você faça. Tá? Para que você pense nesses textos. Então, pode sem problema nenhum. E quando você fala de dados, Rafa, dados é um repertório. Repertório não é só filme, tá? Agora, deixa eu ver aqui, o Caio fez uma pergunta. Não faça isso, tá? A Unesp, ela tem uma banca de correção um pouco mais chata. Então, não corrige, não. Não inventa, não. É melhor deixar até sem. Ok? Eu sei que do Enem, tem gente que inventa. Eu não falo isso em sala, mas assim, ó, a gente não tem um sistema de correção do Enem que faça com que facilite a vida da gente para poder saber se aquele dado é verdadeiro ou não. Então, a gente vai pelo nosso conhecimento também, tá? Quando a gente corrige as redações do Enem. Quando corrige redações da VUNESP, é diferente. A banca VUNESP possui alguns sistemas, tá, de investigação. Então, ele já vem com alguns sistemas envolvidos no nosso tablet, que a gente consegue verificar se ele se aquele dado é verdadeiro ou não. E os corretores têm mais tempo e menos redação para corrigir do que Enem,
tá? O tempo hábil de correção de uma redação de Enem, tá, é assim, 2 minutos, 3, para o corretor, para que ele tenha uma quantidade, porque ele ganha por isso. A Unesp também ganha por isso, mas é um tempo maior. Você pode corrigir no Enem até 200 redações por dia. Eles te permitem. No mínimo 100, no máximo 200. A Unesp, não. A Unesp, no mínimo, está 60 e no máximo está 100. Então, o corretor tem um tempo maior para corrigir a redação durante o dia, tá? Então, ele vai olhar. E a discrepância corta-se o corretor, dá assim, a penalização para o corretor é muito maior se ele fizer, se tiver um erro aí, tá? Então, é melhor não inventar. Deixa assim, por isso que eu estou dizendo, você não precisa ficar tão fixo nesse repertório. Mas é claro que, pelo amor de Deus, gente, não estou dizendo para tirar o repertório, não tirem, não façam isso. Mas voltando. Quando eu penso, então, dentro dessa proposta, tá? Dentro dessa proposta de Unesp, eu penso o quê? Que ela é mais objetiva e mais polêmica. A partir daí, eu preciso fazer o quê? Ter um posicionamento. Então, eu tenho que me posicionar. Acabou. Não dá para ficar em cima do muro, porque senão eu preciso ter 4 argumentos, eu tenho que defender dos 2 lados, não vai dar. Não tem jeito. E como que eu consigo convencer alguém se nem eu estou convencida? Então, não tem como. É melhor escolher um lado. Qual lado eu escolho? O lado que a banca está sugerindo. Eu vou mostrar para vocês como ele faz isso, com o modelo da redação 2020. Aí o carro será um novo cigarro. Atualidades, importantíssimo. Então, o repertório também entra em atualidades. Rafa, você falou de dados. Sim, mas sabe também uma reportagem, uma notícia, também pode, tá? Pode também. Então, se você lembra, e ainda mais, né, assim, algumas reportagens são muito, porque como ele traz temas relacionados à atualidade também, né, e a eixos temáticos que a gente sabe, então, carro, novo cigarro, a gente ia falar de meio ambiente. Então, existem algumas reportagens, pode trazer, sem problema nenhum. Os temas, eles são dicotômicos, né, que vem de uma pergunta, pelo menos está acontecendo isso já há algum tempo. Pode mudar? Pode. VUNESP, a banca VUNESP tem os 2 lados. E a Unesp já teve, sim, temas que não tinha pergunta, ok? Então, mas já está aí há algum tempo, desde 2016, se eu não me engano, que vem uma sequência de temas dicotômicos. Em 2015, foi o legado da o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Esse foi 2015. Então, esse não tinha uma pergunta, ok? Mas 2012 foi com pergunta, 2013 já não foi escrever, 2 pontos, o trabalho e a inspiração, ok? 2014 não foi com pergunta, 2015 foi sem, 2016 foi com pergunta, 2017 foi com pergunta, 2018 foi com pergunta, 2019 foi com pergunta, 2020 foi com pergunta, 2021 foi com pergunta, e 2022 será com pergunta. Tenho certeza absoluta, mentira, não tenho certeza de nada, gente. Mas eu acho, né, que vem aí uma pergunta assim, ok? Pergunta essa que você vai responder, mostrar, né, o direcionamento na tua introdução, porque é a sua tese. Então, a sua resposta, né, você vai encontrar na coletânea e vai pôr na sua tese. Acabou. Como eu disse, você não precisa aí ficar tão preso em repertório, tá? O que ele quer muito é que você mostre o teu posicionamento com a sua forma de argumentação. Não precisa fazer intervenção na Unesp. Aquela intervenção onde você já tem que pensar como que eu vou resolver esse problema, não precisa aparecer na Unesp, tá? Mas, professor, eu não sei mais fazer redação sem pôr intervenção. Tudo bem, você pode pôr um pouquinho de intervenção, mas você não precisa colocar os 5 elementos, que até a cachorra, gente, está querendo fazer algo. Essa é a Sol, tá? Então, você não precisa
fazer como a gente fazia para o Enem. Quem vai fazer, como vai ser feito, nada disso. Você pode, sim, colocar uma pequena solução para o problema, simplesmente uma pequena intervenção, e completar a tua conclusão, tá, com a retomada de tudo, ok? Sem problema nenhum. Não precisa, gente, porque a conclusão de Unesp, ele é a síntese das ideias que você já apresentou. Ela não vem com novidade, ela vem com fechamento de ideias, só isso. E, é claro, a cerejinha do bolo, que é uma frase de reflexão para o seu leitor. Isso eu não abro mão. Existem pessoas que não colocam, mas eu, particularmente, acho importante, porque a Unesp gosta dessa parte autoral, e quando você vem com uma reflexão, é legal, tá? Então, pensem nisso, tentem colocar uma reflexão. Não deu? Sem problema também, tá? Sem estresse. Mas quanto mais autoral o seu texto demonstrar, melhor, ok? E outra coisa que é muito importante, que a gente fica pensando, eu não sei argumentar. Eu acho um argumento, não acho o segundo. Você vai fazer com argumentação e contra-argumentação. O Nesp está adorando esse formato. Faz uma contra-argumentação e depois faz uma argumentação. Quem sabe o que é uma contra-argumentação? Ninguém? Eu mato vocês. Rafa! Depende do tema, né? Porque é você ir, tipo, a favor de uma coisa e depois no outro argumento, você vai a favor da outra. Daí depois você Na verdade, você começa, né? Você faz a contra-argumentação, você vai contra o que você pensa, né? É como se você não. Mas aí você vem defendendo o que você acredita. Então, você vai mostrar o que você não acredita daquilo, e depois você vem mostrando, né, essa parte. Isso, é isso mesmo, é falar sobre o outro lado do tema. É demonstrar, né, o lado negativo, o que não dá certo. Que é o que o outro vai pensar, porque a gente fala, nem tudo são flores, nem tudo são espinhos, né? Então, eu falo algo, daí você fala assim, mas não é bem assim. Então, aquele não é bem assim, que vai aparecer na cabeça do leitor, você já coloca ele de início. E depois você vem com o que você acredita, defendendo, porque você vai fechar a sua argumentação com ela. Então, você faz contra-argumentação com argumentação. Tá? Eu não sei fazer. Sem problema, gente. Isso é um formato. Vocês já sabem, tem um monte de jeito de fazer argumentação. Tá? É que, ultimamente, a Unesp está gostando demais. As notas mais altas que a gente vê de Unesp é usando contra-argumentação. Isso não quer dizer que você não precisa fazer assim. Você pode fazer com outro formato, tá? De argumentação, sem problema nenhum. Tá? Mas a maioria dos temas que ela vem trazendo, dá para você trabalhar com esse formato. Isabela, obrigada aqui pela ajuda. Vamos lá. Então, esses são os formatos, essa é a estrutura, né? E a parte de correção que a Unesp pede, ok? Vamos falar um pouquinho agora, como eu falei do carro é o novo cigarro, e eu falei para vocês que na coletânea vem mostrando um pouquinho, né? Já vem mostrando a resposta. Isso eu vou falar para vocês. Não sei se vocês já olharam esse tema, alguns já, né? Porque já fizeram, Caio já fez, Rafa também já fez, não fez, Rafa? Vocês já fizeram esse tema? O Caio fez. É do carro. Não fiz. Não, mas eu abri para vocês, né? Ano passado, Rafa, com a tia Lari, uma das aulas dela. Não, eu acho que eu não fiz, não. Não estava. Não. Mas esse era uma proposta, né, da Unesp 2020 aí. Bom, essa redação, ela vem. Depois vocês procurem na internet, vocês conseguem olhar exatamente o texto, tá? Eu acabei não montei no meu outro computador, mas a hora que eu fui abrir, ele não deu certo, eu abri esse, eu tô sem a imagem dos textos motivadores. Mas se vocês tiverem... Não, filha, não abriu, é o pequenininho, ficou no rancho. Aí é o seguinte, ele vem com 4 textos. O primeiro texto, ele era um manifesto aí, tá? Futurista que tinha. E nesse primeiro texto, ele mostrava para a gente aí
um pouco do desenvolvimento da máquina, né? E onde eles traziam aí como nome de carro, né? E o desprezo de tudo, tá? Então ele vinha aí mostrando um pouco da vanguarda europeia, o carro e o progresso, que eu acho que vocês devem ter estudado em literatura com a tia Lari, quem é dona de Cesário. Mas trabalhou isso no primeiro texto, esse manifesto futurismo, né? Do futurismo. No segundo, era um poema de Drummond, tá? E nesse poema de Drummond, ele vai mesclando aí a imagem, a figura do automóvel com a figura humana, tá? E ele mostra uma relação, né, de dependência bem, né, da dependência humana em relação aos automóveis. Ele mostra isso no texto 2 de Drummond. No texto 3, tinha uma tirinha aí do André Dahmer, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, tá? E era uma tirinha. E nessa tirinha, ele mostrava aí a predominância, né, espacial dos carros, tá? Por quê? Porque ele mostrava na parte superior assim do quadrinho os carros invadindo as ruas, tá? E na parte inferior ele mostrava as pessoas, ok? Então ele vinha aí como se o humano, né, tivesse um espaço inferior, diminuído, tá? Isso era no texto 3, essa tirinha, esse cartoon. Já no texto 4, tá? Ele vem falando uma frase aí do cigarro do futuro. Era um texto do Jaime Lerner, que é arquiteto e foi ex-prefeito de Curitiba. E aí ele mostrava, né? Dizia que o carro seria o cigarro do futuro, e ele vinha com toda essa ideia do cigarro, do ser chique. Por quê? Porque vocês sabem que antigamente era chique fumar, né? O estar com o cigarro era status. Então, se vocês pegam os filmes de 60, 70, né? Ainda bem que demorou para eu nascer. Eu nem lembro de nada disso, não, gente. Não é da minha época esse negócio, não. 70, década de 70, imagina! Está longe de eu nascer ainda, mas tudo bem. Então, mas peguem aí, pede lá para os avós de vocês, perguntem, vocês vão ver como era chique fumar, né? Então, a propaganda, né, do Marlboro, as propagandas eram muito bonitas, tudo, né? E aí, nesse texto 4, ele mostra que essa parte, né, mesmo sendo algo chique, né, algo que a gente achava que não ia terminar, as coisas mudaram, né? Hoje tem que ter lugar restrito para fumante, hoje não tem nada de chique fumar, né? Então, ele tem esse texto. Então, quando a gente pega todos os textos para analisar, tá? A gente trabalha o conjunto das coletâneas que ele trouxe nessa proposta. Então, a gente tinha texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Texto 1, que era um manifesto, texto 2, que era um poema, texto 3, que era uma tirinha, e texto 4, que era um outro texto, mas todos conversavam entre si, tá? Todos tinham, assim, o mesmo foco, que era dizer que sim, o carro será o novo cigarro. Então, quando você pega esse texto, tá? Essa coletânea, todas as coletâneas, e começa a trabalhar e começa a avaliar, por isso é importante que vocês façam a leitura de todos e marquem, gente, vai anotando, já vai pensando o que cada texto está falando, faz a relação tema e texto. Relaciona isso. O que ele quer dizer? Por quê, gente? Porque aí vem o repertório de vocês, né? Conhecimento, e é isso que a banca quer, né? Ela quer que você consiga relacionar isso. E é um repertório de vida que vocês precisam utilizar. Qual a relação desses 4 textos com o tema? E aí você pode fazer essa relação no seu tema. Viu, Rafa?
Quando você fala, eu não tenho repertório. Tem, porque você tem 4 coletâneas, e ele fala que você pode. É claro que você não vai lá e vai copiar trechos da coletânea, mas quando você faz essa relação, você está usando o repertório. E você está trabalhando a tua argumentação, entendeu? Então, é diferente do Enem. Do Enem, os textos eles vêm para te dar um apoio, para você saber um pouco sobre o que você vai trabalhar, mas você não acaba tendo que ter repertório para tudo, né? Um filme, uma música, um livro, uma citação. Não é o caso aqui. O caso aqui é entender o conjunto de coletâneas, relacionar com o seu tema, ver o que eles estão, qual a relação que faz, e a partir daí você consegue trabalhar o teu repertório. Deu para entender? Sim? Alguma dúvida até aqui? Peraí, deixa eu só abrir aqui. Oh, meu Deus, não sei por que meu chat não está parando aberto. Isabela, repertório se coloca em todos os parágrafos, tá? O único lugar que a gente não coloca repertório novo é na conclusão. Cada repertório, ela vai aparecer de uma forma. Na introdução, quando eu vou aparecer um repertório, eu faço um repertório para contextualizar, para levar o meu leitor a conhecer sobre o que eu vou falar. Ok? Na minha introdução, eu faço o repertório para comprovar a minha argumentação. Então, são momentos diferentes. Tá? Mas eu quero usar pouco repertório. Aí eu disse, não é para tirar o repertório. Tá? Mas, por exemplo, na introdução, eu posso contextualizar sem ficar colocando... Eu dizia assim, que a gente tem repertórios criativos, repertórios pertinentes. E assim, eu não preciso usar criatividade para apresentar o tema, como eu fazia no Enem, entendeu? Então, eu posso não colocar um repertório na minha introdução, eu posso apenas trazer de uma forma mais contextualizada, uma forma mais histórica, mas nada com detalhes na minha introdução. A minha argumentação, ela precisa de repertório, assim, eu tenho que usar algo que comprove o que eu estou dizendo. Então, eu vou usar um repertório na argumentação, sem dúvida, eu preciso usar, tá? Porém, o que eu disse e expliquei aqui para a Rafa? Ela falou, se eu não tenho um segundo repertório, mas você tem, porque você tem toda a coletânea que a VUNESP te dá para que você relacione com o seu tema e com a sua tese. Deu para entender? E, Rafa, deu para entender o que você tinha perguntado? É isso? Então, tá? Não precisa mais ficar pensando, Rafa, qual filme eu vou usar? Qual música eu vou pôr? Não. Sabe aqueles, né? Qual filósofo? Não. Isso, gente, de filósofo. Eu vou fazer uma aula com vocês, pretendo, tá, gente? Eu estou pensando aqui, possivelmente eu faço uma aula antes de VUNESP para vocês. Tá tudo certo, assim, só se acontecer algum problema, né? Para eu não fazer. Mas eu vou fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, marcar um dia, uma tarde com vocês, uns 2 dias, 3 dias antes de VUNESP, mas quem é meu aluno aí já sabe, só me fala quantas redações quer de FUVEST aí, não é de VUNESP, eu estou sonhando, de FUVEST, gente, de FUVEST, que eu não sei quem presta FUVEST aqui, mas em janeiro eu faço aula de FUVEST com vocês. E quem quer treinar FUVEST, me dá um toque, a partir da semana que vem, tem redaçãozinha na plataforma com FUVEST, tá? E para quem está fazendo a aula aqui hoje, ganha também, manda lá no privado, que eu ganha 3 correções minhas. Tá bom, Adriele? Mário também, que eu não sei quem é o Mário. Mário Campos. Isabela. Gente, quem? Fez 4. Olha só a Rafa, gente. A Rafa fez 4. Mas eu sei, tem alunos que estão fazendo, que não estão assistindo. Primo do Caio. Então, vocês ganham 3 correções comigo, tá? Não sei se o Caio falou como funciona, mas eu trabalho numa plataforma de correção, eu coloco vocês lá, mas vocês precisam me mandar
fala comigo depois no privado que eu cadastro vocês e libero 3 redações para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem meu trabalho de corretora. Só que aí sou eu mesmo. O deles eu não vou pôr para rodar não, né, Caio? Vou assustar o coleguinha, fechar o coleguinha só aqui. Coração de mãe, eu sou boazinha para corrigir, gente. Bom, mas não assusta, né? Então é assim, gente, quem quiser, eu faço. E quem for assistir no privado, quem for assistir o gravado vai ganhar uma correção, tá? Para a Unesp não dá mais, não vai dar tempo, mas para a FUVEST dá. De vocês para a Unesp ainda acho que dá tempo de fazer uma. Se vocês fizerem hoje é quinta, possivelmente eu consigo fazer correção. É que eu estou saturada de correção, mas acho que eu consigo. Rafa está fazendo, né? A Rafa está na pilhada aqui para fazer redação. Bom, gente, então, ó, essa foi a ideia, então, de como usar as coletâneas. Agora eu vou mostrar para vocês, só que pode ser que eu precise desligar a câmera. Se vocês perceberem que vai travar, eu acho, Rafa, que de verdade você não precisa fazer mais, tá? Agora é estudar um pouco de atualidades. Por quê? Porque é o que eu falo, pensar, não é pensar em tema, é pensar em eixo temático e sobre aquele assunto. Então, assim, saber falar do assunto. Então, estuda um pouquinho de meio ambiente, pega algum eixo que você acha que você não está legal e vai estudar sobre o assunto, tá? Estrutura eu acho que já está bonitinha. Olha lá, Rafaela. Ela não tem mais pasta, viu, gente? De redação, porque ela me deu a pasta, sim, gente, todas as redações dela, que eu chorei demais. Tem uma dela que eu vou mandar pôr no quadro, de verdade. Ela pode não acreditar, mas o dia que ela vier para Botucatu, vou levar ela lá no meu rancho, tem uma redação dela no quadro, assim, ó. Não, as redações da Rafa, gente, é fantástica, assim. Mas é sério, Caio, ela chegou com aquela pasta, assim, olha, chorei mesmo. Ela pegou o coração aqui. Foi muito legal. Bom, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só abrir. Deixa eu pedir para minha auxiliar de água, Maria Liz. Gente, filha. Vai já, mãe. Já, filha. Eu pus 5 pedras de gelo. Pois é, já acabou tudo. Tá calor aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu tô abrindo aqui a pasta. Se por acaso travar um pouquinho... Oi? Segundinho só, gente. Deixa eu só achar minha pastinha aqui. Eita! Pronto. Ó, o tema, né? Obrigada. Carro será o novo cigarro, como eu disse. Depois vocês pegam, se vocês quiserem pegar na internet a proposta, tá? E se alguém tiver interesse de fazer esse tema, me avisa. Eu abro uma redação com esse tema. Eu vou apresentar a tela. E agora eu tenho um auxiliar chamado Caio. Ô, Caio, você pode ler para a Pro, por favor? Você pensou que ia ficar livre, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Tá dando para enxergar. Tá dando para ouvir? Tá. Quer que eu aumente a letra? Um pouco, por favor. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Ó, aprendi, me ensinaram outro dia numa aula. Pode começar? Por favor. Na atual conjuntura, observa-se que os problemas ambientais têm tomado conta das pautas mundiais.
principalmente ao se tratar da utilização de veículos particulares, os quais são responsáveis pela grande emissão de gases prejudiciais à saúde. Nesse Parou. sentido. Parou. Caio, eu vou pedir para você parar assim, eu esqueci, nos coloridinhos, que eu vou explicar para o pessoal. Gente, o que eu fiz nesse azul claro aqui? O que está aí? Alguém consegue saber o que eu fiz dentro da estrutura dissertativa? Um tópico frasal com uma breve introdução do tema. Exatamente. Um tópico frasal. Tem contextualização aqui? Seria mais para problematização? Na verdade, aqui eu vou mostrando, né, o problema, vou mostrando mais o tema. Eu não tenho aqui aquela contextualização que eu faço, que eu fazia no Enem. Na série, fulano de tal, do Netflix, lembra que eu fazia isso para apresentar o tema? Aqui que eu vim falar? Eu vim preparar o meu leitor, eu preparei, né, o meu corretor para falar para ele que eu vou falar sobre o quê? Sobre os problemas ambientais, né, e vou falar sobre os veículos particulares que causam esse problema. Eu estou mostrando o tema. Então, na verdade, eu faço uma apresentação de tema no meu primeiro período, mas eu não usei repertório. Deu para perceber? Não tem repertório aqui. E, normalmente, no Enem, eu já venho com um repertório aqui. Já mando o repertório na primeira, né, na introdução. Por quê? Porque o Enem quer que eu mostre as outras áreas de conhecimento. E aqui eu não preciso disso. Eu só preciso fazer essa abordagem do meu leitor. Olha, eu vou falar sobre isso. Tá? Mas aí eu vou começar a mostrar essa... Agora eu tenho que mostrar, né, a problematização e tenho que mostrar a minha tese. Tá? Então, Caio, continua para mim, por favor. Mostra, lê o verde. Nesse sentido, constata-se que o Brasil corrobora com uma condição ainda muito anacrônica, que, infelizmente, leva à perpetuação do impasse da poluição urbana causada pela queima de combustíveis fósseis. Pronto, aqui eu problematizei. Aqui eu mostrei onde está o problema. Então, no meu primeiro período, eu mostrei para eles sobre o que eu vou falar, que é o meu tema. Eu vim só fazendo uma abordagem sucinta aí do meu tema. Ok? No meu segundo período, eu apresentei o quê? A problematização. Tem problema? Tem problema. Tá? É um problema. Agora, eu tenho que apresentar, faltou me apresentar minha tese. Lembrando que a tese é a resposta à pergunta. Então, a resposta tem que estar agora. Tá? Vamos lá. Continua. No entanto, há de se ressaltar que é cada vez mais visível, entre a nova geração, uma maior conscientização a esse respeito, a qual considera o uso de veículos pessoais um entrave para a mobilidade urbana. Gente, acho que deu erro aqui. Espera aí. Esse que eu ia apresentar para vocês. Espera aí. Deleta o que eu falei, até aqui estava certo, mas não era essa parte que eu queria que vocês olhassem, porque faltou. Eu fiz 2, lembra que eu falei? Só um minutinho, Caio, você vai ter que ler tudo de novo. Não, que pergunta que alguém quer ler, todo mundo vai falar que não. Eu já tenho que chamar o Caio. Você viu, Caio, que ela está deixando você livre? Peraí que eu errei, não é essa que eu tinha que mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Falei que eu fiz uma pasta e deu erro. Eu coloquei o que não. Isso porque eu separei aqui, bonitinho aí. Opa, peraí. Opa. Gente, eu pedi 2 minutinhos para a outra pasta aqui. Vou fechar um pouquinho a câmera e o microfone, que deu um pequeno erro aqui. Só um minuto, gente.
Voltei. Vocês pensam que dá erro, que não dá erro, hein? Dá. Mas nós vamos fazer com essa aqui que eu passei mesmo, porque ela tá certa, gente. Só que eu tinha pego uma outra, que eu acho que até mostrei já para vocês, que ela tem a resposta embaixo, mas eu não consigo achar. Acho que eu já mostrei essa para vocês, né, Caio? Você chegou até a ler na sala de aula. Você lembra dela? Foi no mesmo dia que a gente leu aquela de nota mínima lá. Isso mesmo. Mas ela não está aqui. Essa não está errada, mas eu queria mostrar uma que ela é bem simplesinha, que é essa que eu mostrei para vocês, Caio, mas eu não estou conseguindo achá-la. Então, nós vamos fazer com essa mesmo, porque não está, ela está ótima essa, só que ela não mostra um dos pontos que eu queria, que era assim, a simplicidade de trazer a resposta direta, tá? Mas tudo bem. O meu posicionamento está aqui do mesmo jeito, vamos voltar nela. Eu vou trabalhar com ela, que vai dar certo também. É que aquela que eu tinha separado, Caio, se você encontrava, eu acho que eu tinha mandado no grupo, tá? E quiser compartilhar comigo, com o seu. Tem o pessoal aí, que acho que você conhece todo mundo. Você pode compartilhar, por favor. Vou procurar. Aquela outra. Se você encontrar, porque eu lembro que eu mandei no nosso grupo, só que agora eu não vou conseguir. Então, eu vou compartilhar, eu vou fazer com essa que eu tenho aqui. Eu achei que era aquela que eu tivesse aberto e não era. Essa aqui ela está do mesmo jeito, ela vem a mesma estrutura, tá? Então vamos voltar nela. Porque ela vem do mesmo jeito. Só que a que eu tinha passado, pessoal, ela está um pouquinho mais simplificada. Então você consegue ver certinho a resposta. Eita! Não, filha. Eu tenho que fazer com a janela, entendeu? E eu estou fazendo com a guia. Bom, voltando aqui. Então, vocês vão perceber que em azul eu coloquei o tema, que é essa estrutura. Tema, a apresentação do tema, a problematização e o meu posicionamento, tá? Então, eu venho com posicionamento falando aqui, tá? Foi isso que eu disse, tá? Caio, pode ler a parte preta de novo? Por favor. No entanto, há de se ressaltar que é cada vez mais visível entre a nova geração uma maior conscientização a esse respeito, a qual considera o uso de veículos pessoais um entrave para a mobilidade urbana. Isso. Então, nós temos aqui um posicionamento, tá? Eu falo que é um entrave? Falo sim. Então, eu preciso pensar nesse meu posicionamento. Vou passar para vocês agora como ficaria a minha introdução. Desculpa, meu desenvolvimento. Essa seria a minha introdução. Dá para fazer de outra forma? Dá. Eu posso trazer o meu último período aí, a minha tese, já mostrando bem que sim, que o carro, por algum, né, eu penso aí, o porquê que o carro será o novo cigarro. Responda-se o porquê e venho trazendo ele para vocês. Agora, deixa eu abrir a próxima para vocês. Entendi. Aqui. Agora eu vou. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Olha lá. O Caio achou? Eu não vi o chat. Ele mandou alguma coisa que eu acho que... Ótimo, Caio. Se você achou, também quiser mandar para o pessoal do grupo, depois a gente faz essa leitura desse daí, que eu gosto muito desse texto. Tá? Eu acho que esse texto ele é legal para ver que, assim, dá para fazer de uma forma mais simplificada também, diferente essa redação. Mas vamos lá. Olha a outra. Aí começamos aqui o nosso parágrafo de desenvolvimento. Alguém quer ajudar o Caio aí na leitura? Maria Alice disse que assim, senão vocês vão ficar todos tristes de não fazer leitura comigo. Mentira. Olha, eu acho que eu devo escolher alguém para ler. Eu também acho, Caio. Boa. Ah, tô fazendo nada mesmo? Vai o Mário.
Ah, eu também acho. Nem conheço a voz dele, né? Vai, Mário. Eu não tô... Deixa eu ver o que o Mário mandou, porque eu tô em outra tela aqui. Tô sem áudio. Ah, ele tá sem áudio. Então a Isso é uma Rafa. desculpa que era das aulas online. Eu conheço muito bem Ô, isso. Rafa, vai lá, colabora com a gente. É para eu ler até que parte? Lê a parte preta, para um pouquinho, e daí a gente vai, do mesmo jeito que o Caio fez, lê para mim, eu falo um pouquinho do preto, do verde, depois do vermelho. Ah, lê inteiro, né? Tô com saudade já da voz. Ih, acabou a bateria do ventilador. Do ventilador. Começar a suar, gente. Eu achei engraçado o tamanho do seu ventilador, Liso. Em princípio. Ó, mas é grande. Você não conhece outro, vai buscar o pequenininho, o rosinho. Ah, tem um menor Você não ainda? conhece os outros que eu tenho aqui. Esse é o maior. Bem menor. Ó, pessoal, eu vou desligar a câmera um pouquinho. Entendeu? Que minha internet está um pouquinho instável. E vou desligar meus Wi-Fi aqui. Pode falar. Pode fazer a leitura, Rafa. Em princípio, é importante averiguar que a posse do veículo, tal como o cigarro, até a década de 1990, é considerado um símbolo de status. Pessoal, o que foi feito aí? O que foi feito nessa parte preta aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, o que foi feito nessa parte? Ai, gente, vocês sabem. Um tópico frasal. E Um tópico frasal. Ó, Rafa. Esse é meu ventiladorzinho. Ele é menor ainda. Meu Deus. Tem esse aqui também, olha lá. Ó. É menor ainda também. Eu tenho uma coleção desses pequenininhos. Bom, foi feito um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Tópico frasal, gente, é falar, né? É anunciar o que eu vou trabalhar nesse parágrafo. Então, eu fiz aí o meu tópico frasal, tá? Falando, né, sobre como era, né, o cigarro até a década de 90. Tá? Mostrando que tinha esse símbolo de status até a década de 90. Foi quando eu nasci. Aí mudou. Né? Então, pensem aí. Fiz o tópico frasal. Rafa, pode continuar, por favor? Tal prerrogativa leva muitos brasileiros a desejarem adquirir um carro por seus valores sociais, implicitamente agregados ao sucesso, tal como afirma Theodor Adorno, ao abordar que a posse do objeto é mais representativo e relevante do que o objeto em si mesmo. Fenômeno este que o intelectual chamou de fetichismo e pelo qual é possível compreender as razões que ainda levam muitos a almejarem possuir tal bem de consumo. A exemplo disso, é possível ver um grande apelo publicitário que constrói uma narrativa de poder a certas marcas e modelos automotivos. Você percebeu, Rafa, você que perguntou do repertório, como foi bem sucinto o repertório? Sim. Não foi? Olha quanto que foi, assim, a argumentação, olha como ele veio argumentando e o quão pouco ele colocou um repertório. Ele fez uma pequena citação, tá? Bem pequeno. Falando aí, né, da posse do objeto ser mais representativa e relevante, né? Foi algo sucinto. Então, não tem aquela elaboração como a gente usa do filme. Olha como ele é muito mais sucinto. Tá bom? Deu para entender o que eu falei, que a banca preza hoje muito mais a sua a parte autoral do que usar só repertório? Nós usávamos aí, assim, praticamente dentro da redação do Enem, a gente faz quase um período, né? Com o repertório. Não é isso? Porque qual é a nossa estrutura? Tópico frasal, no primeiro período, repertório e argumentação. Não é assim?
Percebeu que não tem isso? A gente fez tópico frasal, repertório e argumentação, tudo num período só? Não foi? Então, a gente começou fazendo aí. É claro que tem uma... Quando a gente fala da década de 90 aqui, a gente faz uma contextualização, né? Traz a história aí também, um pouquinho de história, mas o repertório é mínimo, gente. Mínimo mesmo. Tá dando para perceber a mudança da redação Enem e redação Unesp? Ela não é mais fácil, a da Unesp? Ou não? A conclusão eu acho que é mais difícil. Verdade, eu acho ela mais fácil. Porque quando eu fazia a redação, na idade assim, eu não tinha intervenção, não tinha que fazer a intervenção. Eu não aprendi nem na faculdade, vocês acreditam? Eu aprendi a fazer intervenção em curso de redação que eu fiz, mas bem depois, porque eu já dava aula. Porque as redações, quando a gente ensinava, não tinha fechamento com intervenção. A intervenção veio com as redações do Enem, que foi em 2013, mais ou menos, 2012, se eu não me engano. Porque se você pega as primeiras redações do Enem, não tinha intervenção. Então, você nem... que 2009, 2010... Lá para 2012 começaram a ter as intervenções. Então, foi aí que eu fui aprendendo as intervenções, viu? Então, eu não escrevi a redação com intervenção. É que como a gente vai ensinando para o aluno muito mais a intervenção, porque eu acho ela mais difícil, eu particularmente acho a redação da Unesp mais tranquila do que a do Enem. Vamos lá. E a parte vermelhinha dessa maneira... Vai lá, Rafa. Dessa maneira, vê-se como fundamental a desconstrução dessa imagem de glamour, tal como recentemente se operou com a indústria do tabaco. O que foi feito aí? Uma pitadinha de intervenção, não é? Sim, tipo uma síntese e uma solução. Isso! E você viu que nós estamos no desenvolvimento? Então, na verdade, a gente conclui o parágrafo com uma pequena síntese, né? E aí, uma intervenção, uma soluçãozinha. Então, a intervenção, ela vai acontecer, mas assim, ó, de forma sucinta, rápida. Tá? É o fechamento do parágrafo. Então, precisou de muito repertório? Não precisou. Foi um repertório sucinto. Na introdução não tinha repertório. No desenvolvimento eu vim com tem que ter para comprovar a minha argumentação. Toda a argumentação é comprovada com um repertório, tá? Independente de qual, mas isso tem que ter. Mas, claro, não precisa aquele repertório rebuscado que a Proelis pedia, porque senão diminuía pontos na prova. Tá bom? Então, quem conseguiu fazer, gente, até agora, a redação com tantos repertórios, vai ser muito tranquilo. Porque se você sabe um repertório relacionado aos eixos que eu falo para vocês, então um eixo a meio ambiente, você vai pegando assim alguma coisa e traz. Pronto. Bom, esse primeiro parágrafo de introdução, desculpa, de desenvolvimento, vamos para o segundo. Outra coisa. Aquele conectivo primeiramente, né? Que eu... Lembrando, aliás, acho que estava esse texto essa primeira introdução está em princípio, né? É um conectivo? É conectivo, como primeiramente também. No Enem, ele pede que a gente use, no mínimo, 2 conectivos entre parágrafos. Então, eu disse para vocês que não era para usar, era para evitar, não era para... Evitem o primeiramente, né? Em princípio, porque isso não é conectivo entre parágrafos. Ele é conectivo, mas ele não está ligando com o parágrafo de introdução. Ele está iniciando um novo parágrafo. Tá? Mas ele é conectivo, não tem problema nenhum. A Unesp não tem isso. Você precisa apenas usar conectivos. Tá bom? Então, não tem essa quantidade estipulada aí que foi colocado para o Enem.
Porque o Enem era 1, depois esse ano eles puseram para 2, mas não tem isso, certo? Vamos lá. Deixa eu só pegar minha segunda parte aqui. Pronto, aqui. Quem vai agora? A Adriele? Vai ler a segunda? Pode ser. Então, tá bom, então deixa eu compartilhar. Ó, gostei, hein? Vamos lá. Mesma coisa, lê para mim a parte preta, depois a verde, depois a vermelha. Ademais, apesar de ainda haver um forte apelo ao consumo de veículos, constata-se um movimento cada vez mais coerente que expõe os malefícios destes. Bom, o que foi feito? O que foi feito nesse preto? Tópico frasal, tá? Então, eu vou falar aí desse consumo de veículos, tá? E vou mostrar, né, que tem aí os malefícios, é o que eu vou trabalhar. Vamos ver se vai aparecer repertório. Nós estamos com 2 períodos aqui dois períodos aqui na parte verde. Vamos ver onde tem repertório aqui. Tá? Pode continuar, por favor, Adriane. Assim, vê-se que, nas grandes cidades brasileiras, uma quantidade absurda de automóveis pessoais causam engarrafamentos e tornam as rotineiras jornadas em algo desgastante, inclusive com a progressiva e cumulativa perda de qualidade de vida. Além disso, o estresse associado à síndrome de burnout pode levar o indivíduo à depressão e ao consequente afastamento de suas funções. Razão que já se configura como a segunda maior causa de afastamentos trabalhistas no mundo, segundo os dados da OMS levantados em 2017. E aqui? O que foi aparecendo? Rafa, o que apareceu aí? Uma contextualização? Apareceu, né? Uma contextualização, na verdade, apareceu repertórios, né? Nós estamos aí com os repertórios, fazendo olha lá, olha os dados lá, né? Você falou, não está específico, mas está falando, né? Sobre a síndrome, é uma contextualização, é um repertório, só que vocês perceberam, gente, que está diferente? No Enem, a gente colocava contextualização primeiro, lembra? Desculpa, repertório primeiro e a argumentação depois? Na Unesp, como eu disse, quanto mais autoral o seu texto, sem problema nenhum. Então, você pode colocar, olha como ele vem mudando, falando aí, faz primeiro o tópico frasal, depois a sua argumentação, e aí vai colocar um repertório apenas, né, para fortalecer o que você falou. Tá? O que seria essa síndrome de burnout, que é, né, uma sobrecarga, né, de trabalho, é quando a pessoa está com muito estresse, quando os professores chegam assim no dia 23 de dezembro ainda lançando nota, sabe? Não é o meu caso esse ano, mas às vezes acontece isso. Então entra nessa síndrome, então ele vem trazendo aí, mostrando, tá? Fala um pouquinho da depressão, né? E aí vem o fechamento do parágrafo. Lê para mim, por favor, Adriele, o fechamento. Logo, todos esses fatos inquestionavelmente atestam os malefícios dos motores de combustão. Olha lá. Tá? E lá no meu tópico frasal, eu falei que expõe os malefícios destes. Viram? E eu fechei falando, tá, desses malefícios. Tudo bem? Dúvidas até aí? Falem agora. Nenhuma dúvida. Nenhuma coisa boa. Adoro isso, gente. Quero só saber quando vocês vêm para Botucatu. A gente vai fazer um aulão na praça, assim. Pensou?
Aulão Gostoso? com churrasco, olha que bom. Eu topo, hein? Vamos. Eu topo. Vamos armar? Eu adoro isso. Eu topo. Ó, porque eu não fiz a minha cirurgia porque eu tive que tomar vacina. E aí, como eu sou podre, eu fiquei mal por causa da vacina e eu não pude fazer a cirurgia ainda, tá? Eu fiquei só estragada porque eu antecipei a vacina. Mas minha cirurgia é dia 3 ou dia 4. Que agora eu fiz todos os exames, o médico ia fazer a semana que vem, mas não vou passar Natal com corte na barriga. Segundo ele, é só uma semaninha de recuperação. Então, eu acho que na segunda semana de janeiro a gente podia marcar um churrasco. Eu topo, hein? Eu também acho que dá certo. Eu acho. Rafa, até os agregados podem vir também. Eu acho, gente, que vocês deviam armar. Eu armo aqui. Eu levo. Hã? O Mário e a Adriele eu levo. Eu acho que vocês têm que armar, então. Vamos combinar? Eu faço. Vamos. Eu já tô com saudade de vocês, já. Nossa. Olha lá. Da escola já, porque eu não tô fazendo nada. Eu tô com saudade já de vocês. Não, eu vou falar que não é bem... Eu não tô com saudade da escola. Assim, sabe? Do trabalho. Mas eu tenho saudade Da dos meus amigos. companhia, eu acho. É isso mesmo. Ó, agora vamos compartilhar a outra tela aqui. Que vem, então, o que está faltando no nosso texto? Eu já li a introdução, eu já li 2 parágrafos de desenvolvimento. O que está faltando? Faltando... Como que é o nome? Conclusão. Qual que é o nome? Gostei. Conclusão. Vamos lá, então. Então, está faltando só a nossa conclusão. Vamos pensar. Caio, você que diz que sofre também como a Rafa para fazer essa conclusão, olha lá. Leia para mim essa conclusão. O que foi feito? Lê para mim em voz alta essa conclusão, por favor. Ou a Rafa. Pode deixar o Caio ler. Pode? Tá. Eu também acho que pode deixar o Caio, gosta de ler. Caio lê? Então eu vou. Portanto, verifica-se que o fim dos automóveis está associado a uma questão de tempo a depender de políticas públicas eficazes que permitam uma mudança de comportamentos por parte dos cidadãos. Ademais, a valorização de carros particulares, análogo ao consumo de cigarros outrora idealizado pela indústria cinematográfica, vai gradativamente perdendo seu status, permitindo que se vislumbre um futuro mais promissor para a qualidade de vida dos brasileiros. O que foi feito aqui? Não sei, mas eu senti um ar de introdução de Enem. De uma conclusão com propósito de intervenção, não é? Isso. Essa aqui, gente, eu acho que vai ser a melhor para vocês, tá? Como eu vi que alguns alunos, como o Caio me disse, Rafa me disse, e vários, eu acho tão difícil fazer a conclusão da Unesp. E essa, tá difícil? Parou de apresentar para vocês ou não? Ficou preta a tela. Deixa eu voltar, não sei o que aconteceu, mas deixa eu parar aqui e voltar. Então, é que a conclusão do Enem é meio que, tipo, é montado já. É só você colocar as coisas lá, né? Essa daqui, mas olha ali, eu montei essa para vocês. O que tem nessa introdução aqui? Um conectivo de conclusão. Beleza, beleza. E depois? Uma intervenção, uma ação. Verifica-se que o fim dos automóveis está associado a uma questão de tempo, né? A depender de quem? Quem que vai fazer isso? As políticas públicas eficazes que permitam... Olha aqui, o que ele tem que fazer? Uma mudança de comportamentos. Nós faltou pôr aqui um R. Por parte dos cidadãos. Acabou. Você só tem que falar a ação e quem vai fazer.
faz um conectivo, faz uma introduçãozinha do seu tema, da sua problemática, traz a ação e quem vai fazer? Quem vai fazer? Não é o governo junto com o Ministério, não. Políticas públicas. Sociedade. Entenderam? Nada específico. Não tem detalhamento. Lembra do detalhamento? Não tem detalhamento. Pode ser feito assim? Pode. Está errado? De jeito nenhum. É conclusão correta e VUNESP aceita. Então, para quem tem dificuldade de fazer conclusão de Unesp em formato de síntese apenas, faça assim. Coloca uma soluçãozinha, porque você teve um problema, você apontou o problema lá na sua introdução. Não apontou? Traz uma solução, só que ela é sem detalhamento, tá? Não precisa falar o meio e o modo. Tá? Você vai falar apenas, tá? Qual é a ação e coloca um pouquinho quem que tem que fazer. Ah, é a sociedade? Ah, é as políticas públicas? Tá? E aí a gente coloca assim, por que vai ser? E pode pôr um pouquinho da finalidade. Acabou. Então, na verdade, Rafa, você falou, ela é montadinha. Sim, monta também a sua, só que sem o detalhamento. Não detalha nada. Todos aqueles detalhes que eu pedia para pôr, acabou. Você não vai pôr nada. Você vai pôr para mim uma ação rápida. Quem faz essa ação e por quê? Acabou. Deu para entender? E aí? Aí, gente, claro que tem que ter uma síntese da sua ideia central para você concluir. Eu gosto também quando eu consigo concluir o texto com uma cerejinha de bolo aí, ok? Eu gosto. Mas isso vai de cada pessoa. Se eu consigo fazer uma reflexão, eu gosto bastante. Mas se não conseguir, não tem problema nenhum. Esse é um formato montado que dá para ser feito. Eu peguei também uma redação que foi nota alta de VUNESP, que está nos sites aí. Espera aí. E essa redação... Deixa eu só abrir ela aqui. Essa redação... Eu vou passar e vou pedir para que vocês deem um print aí para depois ler. Eu acho interessante também o formato dela. E é um formato corrigido por banca VUNESP. Deixa eu só achar. Cadê você? Eita. Deixa eu só fechar um pouco das coisas que estão abertas aqui, pessoal, porque senão eu não consigo me localizar mesmo. Vou abrindo e não fechando. Mas até agora, dúvidas? Agora falem tudo. Eu já falei bastante, a garganta secou. Eu acho que dúvida, assim, não. Pode ser que surja na hora de escrever alguma redação, mas acho que não. Não? Rafa, alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu só achar. Nossa, mas como eu fico brava quando eu separo. Achei. Olha, essa redação eu peguei no site, mas ela é uma redação nota máxima de VUNESP, do mesmo tema, tá? Se vocês quiserem dar um print nela, deixa eu ver, porque ela não consigo pôr ela inteira aqui na minha tela. Só se eu reduzir um pouquinho. Professora, você não consegue mandar para a gente pelo grupo?
eu tô com um problema. Posso mandar depois, pode ser? Porque eu tô sem. Se eu ligar meu Wi-Fi aqui do celular, se vocês quiserem tentar dar um print nela aqui, por enquanto, tá? Depois eu posso mandar, que se eu ligar meu Wi-Fi aqui do celular, a minha internet do computador fica ruim. Então, eu não estou podendo pôr pelo celular. Deixa eu ver se por acaso, mas não está logando, não. Deixa eu ver se por acaso meu WhatsApp ainda está funcionando aqui, porque pode ser que o meu 3G esteja. Deixa eu ver. Ó, eu vou tentar, mas eu acho que ele não vai. Acho que foi. No grupo do segundo, Caio. Passa para todo mundo, por favor. Passo. Ó, então, essa é uma redação, tá? Considerada aí nota máxima. Tá? Eu, particularmente, gostei dela, mas não amei. Tá? Não, achei alguns pontos que eu acho que desnecessário, né? Poderia ter sido um pouquinho diferente. Mas também acho que está muito boa. Acho que o aluno, assim, a nota está boa, mas eu ainda acho que poderia ter tirado algumas coisinhas. Acho que ele até escreveu mais do que poderia, mais que deveria, mas está ótimo. Dei uma lida nessa. Aquela que o Caio... Eu tenho outra que o Caio achou, né, Caio? Sim. Você pode ler ela, só para a gente finalizar essa aula, ler aquela outra para o pessoal? Depois você manda para todo mundo também? Do carro de cigarro do carro lá? Isso. Ah, tá. Na era de ouro de Hollywood, assim chamado apogeu do desenvolvimento das artes audiovisuais entre as décadas de 20 e 60, o cigarro foi largamente utilizado como símbolo de glamour e poder. Audrey Hepburn, como bonequinho de luxo, usufruía do produto em quase todas as cenas, estampando sedução ao público e tornando-se um dos ícones da sexualidade e beleza. No entanto, tal comportamento de fetichização do tabaco não é mais observado atualmente. Paralelamente a ele, os automóveis também perderam seu prestígio, uma vez que a mobilidade urbana fez-se empecilho e a sustentabilidade tornou-se imprescindível, adequando-se às necessidades humanas. Portanto, certamente o carro será o novo cigarro. Em primeira instância, avalia-se uma supervalorização histórica dos automóveis em todo o mundo. No Brasil, a candidatura do presidente Washington Luiz supunha que governar era abrir estradas. Contudo, o veículo faz-se não só essencial, mas um desejo, exibindo modernidade e dinamicidade. Porém, acabou saturando e transformando essa tal dinamicidade em um problema. A mobilidade urbana, esta insuperável pelas metrópoles e megalópolis ao redor do mundo. Sendo assim, algumas pessoas acabaram aderindo à utilização de bicicletas e patinetes elétricos a fim de poupar o tempo roubado pelo trânsito e o desgaste da saúde mental, já que os índices de estresse e ansiedade em grandes cidades também é invicto. Ademais, é primordial a preocupação com o meio ambiente que as gerações mais jovens estão desenvolvendo. Disse que eles atingiram a maioridade intelectual, termo criado por Immanuel Kant para teorizar a vida do sujeito em sua própria autonomia, interpretando as questões de forma racional. De fato, ainda existem aqueles que não atingiram a maioridade, portanto, parte da sociedade tem consciência de salvar o planeta e outra não, entrando em uma dicotomia até o momento em que os indivíduos em minoridade aceitarão
que o uso de carros não faça mais necessário, não faça mais satisfatório, aliás, e, porventura, farão as mudanças necessárias, não para salvar o outro, mas a si mesmo, da destruição do planeta e, consequentemente, a sua. Percebe-se, em vista disso, que os automóveis estão em xeque, alusão ao jogo de xadrez, o qual o rei está prestes a ser derrubado, irão, primeiramente, acomodar-se às alterações de mente, como, por exemplo, calma aí, o carro elétrico, para depois diminuir drasticamente e, a longo prazo, substituir totalmente seu uso por alternativas viáveis e principalmente sustentáveis. Não se pode, efetivamente, ser conivente com ideias individualistas. É necessário prezar pela saúde mental, pela perpetuação do planeta e, assim, atingir o apogeu do desenvolvimento intelectual humano. Muito bem. Tá escrito o título aí para você? Não, o título não veio junto. O título era o carro está os carros estão em xeque, tá? Porque uma das coisas que dá para fazer, eu particularmente não consigo fazer redação sem título. Tá? O pessoal fala, mas eu realmente não tem jeito, eu não consigo. É horrível dizer, né, como professora de redação, que eu faço o título primeiro, sendo que a literatura nos diz que é para fazer o título por último. Eu não faço. O meu plano de texto, ele parte de um título. Eu pego o tema, do tema eu tiro o título e do título eu tiro o meu texto. E a minha conclusão, ela retoma ao meu título, ela tem uma ligação com o título. Então, o carro está em xeque, e quando fala do xeque aí no final, é porque esse texto, esse tema, desculpa, essa frase, ela está remetendo ao título do texto, tá? Eu não consigo, Caio. E às vezes assim, eu até tento, mas eu não consigo fazer texto sem título. Porque quando eu escrevia, foi o que eu falei, vai tendo algumas mudanças. A Unesp, até 2018, era obrigatório o título. E não tinha jeito. Então, eu partia no meu plano de texto, eu partia no título. Tá? Então, hoje, a Unesp, né, pelo menos nos últimos anos, não pediu. É muito importante que vocês leiam o comando dado pela banca. Por quê? Ele pode pedir título. Se pedir, você tem que pôr. Senão é descontado. Hoje, só a VUNESP, né, dos vestibulares do Estado de São Paulo públicos, né, que pede título. A Unesp não é obrigatório. Isso não significa que você não pode pôr. Você pode pôr. Só não, se você não puser, não vai descontar. Eu tenho uma facilidade maior com o título quando eu vou escrever. Então, eu tenho que escrever com o título. Às vezes, eu vou escrever um texto assim, aleatório, eu tenho que pensar num título, mesmo que eu não vá utilizar. Mas eu tenho que pensar nele e a partir dele que sai o meu texto. Tá? Título é na primeira linha, dentro dela, não em cima. Ó, a VUNESP, desculpa, a FUVEST, ela traz um lugarzinho escrito título. Tá? A Unesp não, é na primeira linha, na linha 1, dentro da linha 1, centralizado. Ok? Sempre centralizado. Para mostrar que é título. E faça ele curto, nada um título gigante, tá? Um título algo curto, 3, 4 palavrinhas. Beleza? Pessoal, tudo bem? Sim, dúvidas, perguntas? Churrasco, vamos marcar? Vamos marcar esse churrasco, professora. Vamos marcar esse churrasco aqui em Botucatu, hein? Tudo bem? Gente, obrigada pela atenção de vocês, tá? Precisando, eu estou no privado aqui, pode chamar. Pessoalzinho que fez, né, fez a aula que eu falei que vou dar a redação de correção, pode chamar que eu coloco, vou cadastrar vocês. Eu preciso de um e-mail de vocês, para virar o login, tá? E aí vocês conseguem fazer a redação e eu corrijo para vocês. Pessoal aí, Rafa, guys, se quiser mais redação, me avisa. Rafa, eu acho que dá, não sei como que vocês estão, mas eu acho que vocês já conhecem a estrutura, já escreveram bastante, acho desnecessário passar esse resto de semana escrevendo. Assim, deve ter alguma lá perdida, mas eu me recuso a cadastrar a redação para você, Rafa. Acho que chega. Você vai prestar FUVEST? Quem vai prestar FUVEST aqui?
Já foi. Semana passada, FUVEST. Não, mas segunda fase. Ah, daí eu já não passei. É isso que eu quero saber. A segunda fase é só janeiro. Ah, eu não prestei. Não? Ah, então tá bom. Você não precisa, você não sabe, Rafa? Não saiu o Ah, mas resultado ainda. com certeza já, né? Mas você tá muito longe? Tá. Ah, tá. Porque se estiver perto, todo ano tem mudança. Qualquer coisa eu aviso você, mas acho que não. Então, e Unicamp não deu, né? Eu não prestei Unicamp. Ah, você não prestou. Caio prestou, alguém prestou Unicamp? Também é janeiro. E o El? Ah, se nada der certo, vou prestar o El. Então você me dá um toque, Rafa, porque o El tá um pouquinho diferente. Tá. Ela ficou Vai ser a entre. prova da UEL? O El é março. 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 O El é março. Então, assim, ó, se for prestar o El, me avisa, porque a UEL ela tá entre VUNESP e Enem. Ela tá um pouquinho diferente também. Porque o ano passado foi o primeiro ano de dissertação da UEL, né? Aí, olha lá, 6/3 é a UEL. Então, se for prestar o UEL, dá um toque. Eu não vou estar em Cesário, mas vou estar aqui em Botucatu, precisando, eu estou aqui. Só chamar, vocês têm o meu telefone, tá? Então é só chamar. Combinado? E nós vamos marcar o churrasco. Vocês vão me cutucar no começo de janeiro para a gente marcar esse churrasco? Eu vou esperar vocês cutucarem. Ah, eu na segunda semana, né? Segunda semana, já cutuca. Beleza, segunda semana eu mando mensagem. Então tá combinado. Eu espero vocês mandarem mensagem. Beleza. Beleza? Um beijo, gente. Até. Beijo, até. Tchau. Até. Tchau. Tchau, Mário, Isabela, Adriele, que já saiu. Tchau, tchau. De nada, gente. Adriele, já saiu.